O Justiça e Você começa agora. No programa de hoje você vai conferir quais são os direitos do consumidor em caso de problemas em garagens e estacionamentos privados. E você vai ver também quem são os substitutos do fiador para os contratos de locação de imóveis. E ainda, um projeto de lei que quer oficializar o direito de travestis e transexuais de mudarem de gênero e de nome. E na entrevista vamos falar sobre as normas estabelecidas pela Justiça para a presença de crianças e adolescentes nos festejos do Carnaval. A convidada é a juíza Daniela Simonetti, da comarca de Parnamirim. Continue conosco, voltamos em instantes e no intervalo você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário norte-riograndense esta semana. Até já! A segunda turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Natal retomou os trabalhos, agora instalada no Complexo Judiciário de Natal. Na reunião realizada no último dia 20, foram julgados 43 dos 45 processos em pauta. O colegiado, composto por 3 magistrados, tem a atribuição de apreciar os pedidos de recursos de processos judiciais que já foram julgados em primeira instância. Nós fazemos essas reuniões semanais, todas as quartas-feiras acontece essa reunião na segunda turma recursal. Nós nos reunimos para, na realidade, reavaliar as decisões de primeiro grau, da instância ACOR, no sentido de saber se o pedido que está sendo protocolado perante a turma, que nós chamamos de recurso, se ele deve ou não ser acolhido, no sentido da gente manter ou não a sentença que está sendo questionada através do recurso. A justiça está ao alcance de todos. A partir dos 18 anos, as pessoas físicas capazes que tiverem causa simples no valor de até 40 salários mínimos podem recorrer aos juizados especiais. Os juizados também atendem condomínios, microempresas e OCIPs. Mas atenção, algumas categorias não podem ser partes em ações dos juizados especiais. Presos, incapazes, pessoas jurídicas de direito público, como a União, os estados e os municípios, além de pessoas físicas e jurídicas que declararam falência. Nestes casos, é preciso recorrer à justiça comum. Juizados especiais. Gratuidade e rapidez na busca dos seus direitos. De volta com o Justiça e Você para falar sobre uma figura ilustre e tradicional, presente principalmente em contratos de aluguel, o fiador. Encontrar alguém disposto a assumir este compromisso na hora de assinar um contrato é uma dificuldade enfrentada por muitas pessoas. Além de ser o responsável jurídico, é o fiador quem arca com a dívida caso o inquilino não consiga fazer o pagamento. Por conta da profissão, o bancário Moacir precisou mudar de cidade diversas vezes e em todos os novos domicílios passou pela mesma dificuldade, encontrar um fiador para alugar um imóvel. Eu passei por várias saias justas, precisei alugar, porque vida de cigano, de bancário, mudando de cidade frequentemente. Precisei várias vezes de fiador e sempre foi muito difícil. Encontrar um fiador é um problema comum à maioria das pessoas que precisam de uma garantia na hora de assinar um contrato de aluguel. Mas esse advogado especialista na área imobiliária explica que a fiança é apenas uma das modalidades aceitas pelos proprietários. A fiança é uma das formas da garantia da locação. Fora a fiança, a gente tem a caução, o seguro fiança e a cessão de cotas de fundo de investimento. O proprietário do imóvel só pode exigir uma das modalidades e quando a fiança for a escolhida, o fiador precisa seguir alguns quesitos, como ter renda pelo menos 3 vezes o valor do aluguel e possuir um imóvel na cidade. Apesar dessas exigências não estarem expressas em lei, a prática é considerada regular. Os proprietários exigem que o fiador tenha um imóvel na cidade.
E muitas vezes exigem que ele tenha 3, 4 vezes o valor da renda do imóvel. Isso não tem nada que impeça. Eles exigem porque ele deseja receber o valor. Quando ele quer fazer, quando ele vai alugar um imóvel, ele vai receber independentemente de se é do fiador ou do inquilino. Ele deseja receber, não tem nada que impeça essa prática. Outra questão apontada pelo advogado e que dificulta ainda mais a busca por um fiador, o contrato não estabelece a ordem das cobranças. Se for uma pessoa de confiança, é seguro. Mas o fiador lembra que ele é responsável legalmente caso haja inadimplência. E atualmente existe o benefício de ordem, ou seja, primeiro o proprietário vai exigir do inquilino, depois do fiador. Mas nos contratos atuais, eles excluem esse benefício de ordem, ou seja, o fiador pode ser acionado antes do proprietário. Para Moacir, a saída atual foi o pagamento de uma caução que será devolvida ao final do contrato. Ele acredita que essa é mais fácil para quem não quer depender de um fiador. Eu prefiro optar pela caução, porque ela é muito menos traumática. O Justiça agora sobre direito do consumidor. Quem oferece o serviço de estacionamento privado ou garagem fica responsável pela segurança e integridade dos veículos. Por isso, todos os problemas ocorridos quando você estaciona em um destes locais são passíveis de ressarcimento, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Um passeio com a família que terminou em frustração. É assim que Anne Caroline relembra o dia em que teve o carro furtado de dentro de um estacionamento privado. Nós chegamos com o carro, né? Meu esposo deixou ele dentro do estacionamento que fica ao lado do hotel. É um estacionamento privado do hotel. No sábado, quando a gente saiu para ir almoçar, que voltou e deixou o carro lá no estacionamento. Eu que estava dirigindo, o carro ficou lá. Foi dormir no quarto, quando voltou o carro não estava mais. Sem conseguir firmar nenhum tipo de acordo com o estabelecimento, ela precisou recorrer ao judiciário para ter garantido o direito à indenização. Eles não disseram que não tinham responsabilidade pelo carro, que eles tinham um seguro, mas só que o seguro não cobria furto. Cobria batida, se alguém batesse, se alguém furtasse algum objeto dentro do carro. Mas o furto do carro, eles disseram que eles não iam cobrir. Ainda é comum encontrar nos estacionamentos como esse, placas ou cartazes que tentam tirar a responsabilidade do estabelecimento pela segurança do veículo e dos objetos deixados no interior dele. Mas o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor protege quem tem problemas com a prestação desse serviço. O Código Civil, bem como também a súmula 130 do STJ, informam que todos os estacionamentos eles são obrigados a ressarcir o consumidor no momento em que ocorra algum vício, no momento em que ocorra algum defeito ou alguma batida, arranhão no carro. A responsabilidade dos estacionamentos inclui ainda acidentes de trânsito ocorridos no interior do estabelecimento. Por ser uma relação entre o consumidor e o fornecedor, existe a possibilidade de inversão no ônus da prova. E o que seria isso? O consumidor, no primeiro plano, ele não precisa provar que sofreu aquela batida, aquele vício, aquele defeito. Mas, se ele puder comprovar com fotos, se ele puder tentar reunir documentos que comprovem que ele estacionou aquele veículo, é interessante que ele tente amigavelmente tentar a conciliação. Se ele não conseguir a conciliação, sim, aí ele parte para o Poder Judiciário, para o PROCON municipal ou para o PROCON estadual para tentar resolver. E para casos de furto ou roubo, seja do veículo ou de objetos deixados no interior dele, o advogado ensina como proceder. Se existir um ticket, ótimo, faça uso do ticket para demonstrar que você estacionou o seu carro. Se for o caso de um supermercado onde geralmente não se recebe cartão nem ticket, tire pelo menos alguma foto daquela situação. Chame testemunhas para atestarem que efetivamente o seu carro se encontrava naquele espaço físico e não se encontra mais, ou que seu carro se encontra, mas com uma batida, com algum arranhão. É imprescindível que o consumidor tente promover uma segurança jurídica através de testemunhas ou documentos. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco você vai conhecer o projeto de lei que quer permitir a mudança de nome e de gênero aos travestis e transexuais brasileiros. Aproveite a nossa página no Instagram e conferir as melhores imagens do Poder Judiciário. Compartilhe nossas postagens e interaja conosco. Também queremos saber quais são os temas da sua preferência. O Justiça e Você volta já. O
Ô Justiça, você está de volta para falar sobre um tema delicado que pode trazer mudanças significativas para os homossexuais. Ter o direito de modificar o nome e o gênero nos documentos oficiais é o desejo de parte dos travestis e transexuais. Agora, um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer regulamentar esta questão. Confira. Desde criança, Rebeca se vê como mulher. Não aceita sequer falar sobre o nome de batismo. Desde criança eu sempre apresentei brincadeiras, traços, trejeitos, tudo feminino. E assim, isso causava um certo desconforto nas pessoas, porque você olhar para um menino brincando de boneca não é normal. E assim, eu fazia tudo naturalmente, porque eu queria ser criança. Eu não estava interessada em ser mulher ou homem, eu estava querendo ser criança. E para mim ser criança era brincar. Então, eu brincava de boneca inocentemente, mas eu via as pessoas se cutucando, se contorcendo e rindo de mim. E aquilo para mim era... Não sabia por que acontecia. Quer dizer, na inocência de criança, você só quer ser criança, né? O problema veio na puberdade, quando comecei a nascer pelos, enquanto das minhas amigas, elas cresciam seios, assim... menstruavam, então aquilo começou a me deixar perturbada, né? Assim, eu comecei a ver a diferença entre eu e elas, e aquilo começou a me perturbar, aquilo começou a complicar a minha vida. Rebeca mostra com orgulho a conquista. Por meio da Lei 5.992 de 2008 do município de Natal, conseguiu que o nome feminino fosse reconhecido socialmente, mas apenas em documentos não oficiais. Quando eu fui fazer minha carteira de estudante, por eu ser estudante da UFRN, foi eu tive que ir 2 vezes, porque assim, eles falaram, não pode, assim, tive que chamar o pessoal do jurídico, eu tive que explicar o que é uma lei, quer dizer, todo dia a gente tem que estar explicando, que a gente não pedindo, a gente está exigindo, é lei, é direito nosso. E assim, as pessoas querem menosprezar um direito tão simples, que é a Lei 5992 do município de Natal, onde a gente pode usar o nome social, e a Lei do SUS, que é uma portaria nacional, que a gente pode se identificar em qualquer posto de saúde, qualquer hospital pronto-socorro, com o nome social. Esse especialista em direito civil explica que no Brasil não há uma legislação que trate sobre a alteração do registro civil e demais documentos oficiais em casos como o de Rebeca. Assim, travestis e transexuais precisam buscar a justiça se quiserem modificar nome e gênero. Hoje no Brasil tem garantido por nossa jurisprudência a possibilidade de alterar o prenome, o primeiro nome, o nome que a pessoa é conhecida em sociedade, por exemplo, João, pode virar Joana, e, consequentemente, se foi feita essa cirurgia, também é dado a ele o direito de alterar o sexo nos documentos, no documento civil, no registro de nascimento, de masculino para feminino. É importante dizer que a decisão que é utilizada como precedente do Superior Tribunal de Justiça, lá de Brasília, possibilita que essa informação não seja revelada a qualquer do povo. Atualmente tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 5.002 de 2013, que pretende facilitar a mudança do nome, do gênero e da imagem na documentação civil. Entre outras garantias, a proposta vai permitir que travestis e transexuais solicitem a retificação registral sem precisar recorrer à justiça e sem a necessidade de nenhum tipo de diagnóstico ou tratamento prévio. Acredito que é um projeto que realmente busca avançar, visto que é um tema muito técnico. Os processos judiciais eles são instruídos com pareceres médicos, geralmente de psiquiatra, de psicólogo. Então, administrativamente, a partir do Ministério da Saúde, que pode dar esse suporte e já vem dando tratamento a essas pessoas, em cooperação com o próprio Poder Judiciário, através de uma resolução, quem sabe, do Conselho Nacional de Justiça, isso pode ser uniformizado de uma forma ou de outra, a gente acaba desafogando a enorme tarefa já do Judiciário. Vai ser mais fácil para mim, para a Maria, para a Joana, para a Cristina, quer dizer, todas vão poder ter a esperança de realmente mudar o nome e o sexo, porque só mudar o nome não nos deixa, não nos contempla, porque se você quer usar um banheiro feminino, ainda é burocrático, eles pedem a identidade, então eles vão analisar o nome e o sexo, então assim, necessidades fisiológicas básicas do ser humano a gente está inutilizado de fazer com esse documento. O projeto de lei prevê também que menores de 18 anos poderão recorrer à Defensoria Pública para mudar o nome e o gênero, mesmo sem o consentimento dos pais. O destaque do TJ nas mídias desta semana vai para a postagem no perfil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Twitter, mostrando que a partir da inauguração do Complexo Judiciário, as práticas pré-processuais de conciliação devem ser ampliadas.
A participação de crianças e adolescentes nos eventos de Carnaval de Pirangi, um dos maiores do estado, foi regulamentada por uma portaria da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Parnamirim. Sobre esse assunto eu converso agora com a juíza Daniela Simonetti. Doutora Daniela, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, um prazer é todo nosso. O que diz a portaria? Bem, a portaria ela regulamenta o acesso e a participação das crianças e adolescentes nas atividades de rua do Carnaval de Pirangi. Né, e do município de Parnamirim como um todo, em especial dos blocos em Pirangi, porque é onde se concentra a maior parte dos eventos de carnaval lá do município. Como é a presença, a partir de que idade? Pode estar desacompanhado ou acompanhado? Bem, as crianças elas poderão participar dos blocos infantis, né, onde sob nenhuma hipótese é permitido a venda de bebidas alcoólicas, ainda que para os pais ou para os adultos que participem do bloco. E para os blocos de adulto, só será permitida a participação dos adolescentes a partir dos 12 anos até os 14, mediante acompanhamento dos pais ou responsáveis, né, de 14 a 16 anos, acompanhados ou mediante autorização por escrito desses pais ou responsáveis, e a partir dos 16 anos, independentemente de qualquer autorização por escrito ou acompanhamento. E quem pode ser responsável por uma criança ou adolescente nesses casos? Os responsáveis, é importante que se diga que os responsáveis são os pais ou aqueles que detêm a tutela ou a guarda dessas crianças e adolescentes. Né? Quer dizer, um amigo de 18 anos, por exemplo, ele não é o responsável por um adolescente de 13, 14 anos. E no caso de cometida a infração, detectada a infração, qual é o procedimento? Bem, as infrações administrativas, né, que são aquelas infrações relacionadas à idade, relacionadas às regras estabelecidas para o evento, né, elas são punidas com multa, né, aplicadas em procedimentos administrativos. Então, os agentes de proteção que vão fiscalizar o evento, eles vão lavrar o auto, e esse auto vai ser encaminhado para a vara, e nós vamos dar o procedimento na vara, né, do processo administrativo, para ao final verificar a necessidade de aplicação ou não da multa. Os atos infracionais cometidos pelos adolescentes, eles vão ser processados através do procedimento competente, né? Eles vão ser levados até a delegacia, vai ser lavrado o auto, vão ser comunicados os responsáveis, os pais, e igualmente vai ser encaminhado para a vara, para o procedimento legal. Os agentes retiram quem está de forma irregular dentro do bloco? Sim, eles retiram para fins de contactar com os pais e responsáveis. Né? Existe um local no município onde esses adolescentes, essas crianças vão ser levadas para que seja possível fazer o contato com os responsáveis deles. Então, nessa autorização tem que ter um contato do pai? Tem sim. Tem que ter o telefone dos pais ou responsáveis. E em casos de crianças ou adolescentes ingerindo álcool ou outras drogas? Bem, nessas hipóteses também, tanto o policiamento, né, quanto os agentes de proteção, eles vão também entrar em contato com os pais e lavrar o auto para o encaminhamento correspondente. Agora, durante o verão, já estão acontecendo muitos eventos lá em Pirangi, na comarca de Parnamirim, que esses eventos também têm uma presença muito massiva de adolescentes. Como é que é feito esse controle? Bem, para cada evento, ele necessita de uma autorização específica para o evento. Os shows fechados, inclusive, todos eles têm, se necessitar a participação de criança ou adolescente, ou se o organizador do evento pretender que criança ou adolescente participe do evento, ele tem que solicitar essa regulamentação pela vara. Né? Então, todos os eventos que estão acontecendo em Pirangi, por exemplo, eles têm uma autorização específica para cada evento. E esse controle está sendo feito? Está sendo feito, sim. E essa portaria, que é a portaria 01/2015, ela regulamenta o carnaval de rua. Né? É o carnaval que acontece normalmente no município. As troças, os blocos. Exatamente. Aquele pessoal que passa mesmo pela rua e não aqueles eventos privados fechados. Não. Aqueles, para cada evento, existe uma autorização específica. A senhora é da comarca de Parnamirim e fala pela comarca de Parnamirim, obviamente. Mas essa sistemática de controle desses eventos privados, a senhora tem informação se acontece no estado inteiro? Sim, normalmente os locais onde acontecem esses eventos, eles buscam essa regulamentação nas varas competentes no município, na comarca, no caso, do qual eles fazem parte. Então, está dada a informação. Doutora Daniela, muito obrigada por ter vindo e boa sorte nesse trabalho. Muito obrigada.
E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário nas nossas páginas nas redes sociais. Pela internet, você pode também rever o programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Queremos saber o que você gostaria de assistir no Justiça e Você. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.